Brasil, muito obrigado a você que curte a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Esse é o Relâmpago Entrevista, são 7 horas 19 minutos, horário alternativo aqui para o nosso Relâmpago Entrevista de hoje com o locutor Alexandre Tavares. Aqui está pronto, vamos aqui anunciar. O Alexandre Tavares é o locutor da JB-FM, do Painel JB Primeira Edição, sempre informando você e com aquele vozeirão, né, nas manhãs da JB. Vamos lá, vamos tentar convidar falar com ele. Alexandre Tavares, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, boa noite para você. E vamos começar o nosso bate-papo sensacional aqui. Vamos lá, atenção, daqui a pouquinho o Alexandre Tavares aqui com a gente. Agora sim. Olá, Alexandre, boa noite. Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está ligado aqui na live aqui. Vamos lá, vamos tentar. Conseguimos, pelo celular conseguimos, pelo notebook não tinha um íconezinho, mas agora pelo celular está aí o Alexandre Tavares. Alexandre, primeiro de tudo, primeiramente eu quero agradecer a você ter aceitado o convite e fazer esse Relâmpago Entrevista com a gente. Muito obrigado, viu? Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Fica à vontade, a live é sua. Não, rapaz, vou dar um abraço aqui para o pessoal que escuta lá a JB, o pessoal que é ligado lá no Pop Bola também. Mandar um abraço para todo mundo aí, geral. Não tem específico. Olha, galera, pra galera que curte a JB-FM, logo de manhãzinha, cedinho, 6 da manhã, já ouve o seguinte, olha lá. A partir de agora, na JB-FM. Painel JB Primeira Edição. Essa voz aí de Tavares é inenarrável, gente. É o cara que todas as manhãs informa a gente aí na JB-FM. Tavares, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado o convite da live. E a gente, é claro, todo dia está acostumado com você lá, falando do trânsito, acordar cedinho com você e, necessariamente, é claro, as nossas lives, gente, que às vezes é 9 da noite, simplesmente a gente estender um pouquinho o horário mais para trás um pouquinho, porque o Tavares amanhã de manhã está acordando você, literalmente, para poder estar você te informando, porque é música e informação na JB o tempo todo. Tavares, e a primeira pergunta já vai lá, que é o seguinte, você, comunicador, como que nasceu o mundo da comunicação para você? Como é que você se tornou locutor? Conta pra gente. Na verdade não foi em vão, não. Eu sempre gostei muito de música, muito, desde muito pequeno. Colecionava LPs ainda, né? O pessoal que não conhece. Olha. Quando colecionava LPs, depois via colecionar CDs. Então eu sempre gostei muito de música, sempre que tinha uma festinha eu gostava de botar as músicas lá para o pessoal dançar, gostava de falar. Eu fiz a festa de 15 anos da minha mãe da minha filha, que a gente agora já se separou, mas eu fiz a festa dela, fui aqueles MCs, né, o mestre de cerimônia da festa de 15 anos dela, eu nem conhecia ela ainda. Então eu sempre gostei disso. E aí eu comecei, por acaso, eu trabalhava no Jornal do Brasil, não como locutor, e estava sempre ali pelas rádios e tal, e aí pintou uma chance de eu fazer um curso com um grande locutor da Rádio Cidade, chamado Eladio Sandoval, quem mais antigo deve lembrar, é daquela turma lá de trás, da primeira turma da Rádio Cidade, aquela rádio que ficou no ouvido, ficava no ouvido de todo mundo o dia inteiro, né? E eu comecei a fazer um curso com ele. Ele é um cara muito engraçado e a gente ria demais no curso dele, mas ele me passou muita coisa que eu uso até hoje. Hoje ele é locutor da ESPN Internacional, ele mora nos Estados Unidos, mas é um locutor espetacular e ele me passou muita coisa. Quando eu estava no curso dele, ele me indicou um teste. Falou, olha, ele sempre falava isso com os alunos, falou, tem um teste para fazer numa rádio, a rádio é lá de Nilópolis, a Rádio Panorama, e se você quiser, eu falei, não, quero, vou lá fazer. E aí eu fui, não sabia nem onde era Nilópolis, nem era novo ainda. E aí fui para Nilópolis, fiz o teste, até o coordenador da rádio era Clever Pereira, que é um monstro também, coordenou Rádio Cidade, coordenou várias JB, coordenou várias rádios aí, gigantes aí do meio, e ele que aprovou meu teste lá.
E foi engraçado porque Nilópolis é tão longe, né? Hoje nem é tanto, né? Mas para você ir de ônibus, naquela época, pegava 2 ônibus para ir em Nilópolis. E quando eu cheguei em casa, eu fiz o teste lá numa manhã, quando eu cheguei em casa à tarde, minha mãe falou, olha, ligaram para você aí da Rádio Panorama, você passou no teste. Eu falei, pô, mas não é possível, mano. Eu nem cheguei em casa ainda. E aí eu realmente passei no teste, comecei a trabalhar na Rádio Panorama. Depois a rádio cresceu muito, era uma rádio quase que local lá de Nilópolis. Depois ela desceu aqui para o Rio, ficou no Andaraí, foi a primeira rádio totalmente digital da América Latina. Quer dizer, a gente cresceu junto, a Panorama e o Alexandre Tavares cresceram juntos nesse meio. Depois eu passei por outras rádios, fiquei lá bastante tempo na Panorama. Ela veio para cá, para o centro, veio para o Andaraí, não, para o centro não, para o Andaraí. Ficamos aqui um tempo. Depois ela foi vendida para uma outra rádio. Começou a tocar música clássica. Eu falei, não, música clássica eu não vou aguentar, não sei o que, é muito chato, não sei o que. Acabou que depois que eu fui para a JB, antes da JB eu fui para Manchete FM. Manchete FM, a falecida Manchete FM, apresentava funk, apresentava tudo. Até programa de funk eu apresentei lá na Manchete. Fiquei pouco tempo lá, depois me convidaram lá para a JB e eu estou lá até hoje, lá na JB. E quando eu entrei na JB, para fazer férias, tocava justamente música clássica, mas aí era JB, aí podia. Era um sonho. Naquela época, quem se formava, quem estava estudando comunicação, o grande sonho de todos era estagiar, pelo menos estagiar no sistema JB, que era hoje em dia, infelizmente, não é mais, mas na época era um sonho de qualquer um estudante de comunicação, pelo menos conseguir estagiar na JB. Eu consegui entrar lá e estou lá até hoje, faz 30 anos, ano que vem. Em novembro do ano que vem, faz 30 anos que eu já estou na JB lá, rapaz. Eu entrei fazendo férias na JB AM, ainda existia JB AM. JB AM, verdade. Tinha JB AM, isso mesmo. Olha só, olha que história, gente. Para você, estudante de comunicação que está vendo a nossa live agora, olha que coisa, né? É lá em Nilópolis e tal, o Tavares falou, não, eu vou, não tem problema nenhum. Ali começou. Se não fosse isso, o Tavares não estava aí. Graças a Deus, abrilhantando nossos ouvidinhos ali todas as manhãs na JB-FM. Aliás, das 6 às 10 da manhã, gente, das 6 às 10 da manhã. Alexandre Tavares na Rádio JB, no Painel JB, primeira edição. São mais de 36 anos de rádio, sendo 29 na emissora carioca, 29. Todo dia traz o slogan Música e Informação, JB-FM, sensacional. Conta pra gente, Tavares, que experiência magnífica que você vem fazendo como sendo um dos maiores locutores do Brasil em tanto tempo dessa rádio, e o que você pode colocar para as pessoas aí que estão pensando em fazer jornalismo, fazer locução, um curso de locução, uma comunicação, esse tempo todo de experiência na JB, o que você recomenda? Cara, precisa ser abnegado demais, né, cara? Porque é muito trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho outra curiosidade, que eu servi o quartel, né? Isso lá em 84, eu servi quartel, 1984 eu servi o quartel, e todos os tenentes, os sargentos gostavam muito de mim na época, o pessoal falava, pô, você fica aí, cara, faz um curso, você vai seguir carreira. Não, sargento, gosto muito do senhor, gosto muito daqui, mas não vou ficar aqui não, que eu prezo muito meus fins de semana, meus feriados. Aí fui trabalhar em rádio. Nunca mais tive feriado na minha vida, nunca mais tive fim de semana inteiro. Já trabalhei até em 2 rádios, aliás, eu trabalhei uma vez em 2 rádios juntas, 2 rádios diferentes, para nunca mais na minha vida. Então eu procuro não pensar, principalmente depois que eu fui para a JB, a quantidade de pessoas que estão ali naquele momento, porque senão você acaba ficando nervoso, cara. Porque tanta gente, a rádio saiu uma pesquisa há pouco tempo, a Rádio JB, e eu me orgulho de ter participado de todo o crescimento dela, até porque eu te falei, quando eu entrei lá, a Rádio JB não era o que é agora, só tocava música clássica e tal. Então eu participei de todas as fases da JB, desde que ela virou tocando música normal, música MPB, música internacional de qualidade, era chamada música de elevador, né, na época que todo mundo falava, música de consultório, era o que o pessoal falava na época. Então eu participei de todas as fases. A rádio começou do zero e a gente alcançou uma audiência espetacular,
teve uma pesquisa, teve uma reunião no mês passado, e a gente ficou estupefato porque saiu um número, que nós somos a 10ª rádio, estamos entre as 10 maiores, mais ouvidas em streaming pelos aplicativos no mundo. Então olha aí. É espetacular a audiência. E eu não procuro nem pensar muito nisso, Vitor, porque senão a gente acaba ficando nervoso, né? Porque, caramba, quanta gente que está ouvindo aqui, cara, nessa hora. Então a gente meio que se desliga ali, incorpora o locutor e vai ali fazendo o seu horário na boa, tranquilo. Às vezes a gente dá uma erradazinha, faz uma besteirinha, mas segue o barco lá. Isso é que é importante. Mas é assustador. A quantidade de ouvintes da JB é assustadora. É super conhecida a JB-FM. É um baita de um currículo, né, para um profissional, e ainda mais com 29 anos, fazer 30 anos de JB-FM. Gente, qualidade a gente não é impossível medir a qualidade aí de Tavares. 29 anos, 30 anos ano que vem. Tem que ter festa na JB nos 30 anos de Tavares. Será que da JB-FM. Deve ter. Atenção, direção da JB-FM, vamos fazer um programa especial do Tavares, vai. Painel JB especial 30 anos do Tavares. Com 20 não teve não, hein? Olha só, diversão tá na alma do Tavares, gente. Olha, ele é integrante do Pop Bola Esporte Clube. Aqui eu mando um abraço aqui caloroso para Alexandre Araújo, para o Lopes Maravilha, para o Calheiros, para o Smigol, essa galera toda. O Smigol era do Pop Bola, né? Já chegou a ser do Scratch. Gente, olha só, há mais de 20 anos, o Frajolinha também, há mais de 20 anos divertido, informando os amantes do futebol. Você dá desde 2010, eu não sei se eu estou enganado, desde 2010 com essa galera. Como é que você foi convidado para integrar essa família, Tavares? Como é que tudo começou por lá? Na verdade, como as rádios são co-irmãs, a JB e a Rádio Cidade, o programa era na Rádio Cidade, os estúdios sempre foram lado a lado, né? Então eu acompanhei também o nascimento lá na Copa de 2002 do Rock Bola, o programazinho de meia hora ali que tinha no início. A gente começou na Copa. Então eu sempre aparecia lá, porque a Copa, por acaso, a Copa de 2002 foi Japão e Coreia, e os jogos eram cedo, era justamente no horário que eu trabalhava. Então, o que acontecia? Às vezes o flamenguista faltava, eu entrava para conversar, para falar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de ser, enfim, falar besteira, falar bobagem. Eu sempre gostei, apesar de muita gente nem acreditar. Tem gente que nem acredita que eu sou a mesma pessoa no Pop Bola, no Rock Bola e da JB, né? Eu saio da JB, mas já foi pior. Hoje, pelo menos, é meio-dia. Antigamente, eu saía direto, saía de um estúdio e entrava no outro. Era pior ainda. Agora a gente está fazendo ainda pelo YouTube, né? Mas ainda dá para dar uma assentada na adrenalina ali para continuar. Mas aí eu comecei a fazer, o flamenguista não ia na mesa, eu ia, substituía ele na mesa, fazia comentário, e aí fui ficando. Aí passaram, esse flamenguista saiu, me pedindo uma indicação, porque ainda não tinha nem ideia que eu poderia fazer parte dessa turma, que eu sempre gostei muito do rock bola, na época era rock bola, agora que é pop. Mas é rock também, rock bola. E aí pediram indicações, eu chamei, convidei uns amigos meus, vai lá, faz um teste, ninguém ficou satisfeito. Até que um dia, não me lembro quem, né, falou, por que tu não fica aí, cara? Falou, não tenho tempo, não sei o quê. Fica aí, cara, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, vamos ver como é que é. No início é sempre mais difícil, né? Para quem entra, para você substituir o cara que já estava lá há muito tempo e tal. Já tinha 5 anos que o programa estava no ar, se eu não me engano. 5, sei lá quanto tempo o programa estava no ar, que era o Meirelles, que estava lá há muito tempo, já tinha a torcida organizada dele no início. Foi bem difícil, mas depois fui no embalo ali, fui melhorando, e foi assim, cara, foi meio que sem querer, não foi nada, foi diferente do que era o rádio. A rádio eu sempre quis entrar em rádio, e eu fiz muita força para entrar. Agora o Rock Bola foi meio que sem querer ali, cara. Indiquei muita gente, ninguém passou no teste lá da galera, e acabou eu ficando no lugar do Meirelles.
Olha, foi bem bacana o início, né? E a gente vai acompanhando o Carlos Tavares por lá também. Deixa eu mandar um beijo pro Lopes Maravilha, gente, esqueci do Lopes Maravilha. Também fez Relâmpago Entrevista aqui com a gente, o Lopinho. Bom, Tavares, depois de tanto tempo de JBFM, de comunicação, de locução, qual foi a situação mais inusitada e a mais engraçada que você viveu em todos esses tempos de profissão? Cara, tiveram algumas coisas bem inusitadas aí, cara. Eu lembro de uma reunião que eu tive com um locutor, que eu não vou nem falar o nome dele aqui, porque inclusive ele já não está nem mais entre nós. E aquilo ali eu também aprendi muito com aquilo ali, né? Porque tinha uma reunião e os locutores, eu tinha recém-entrado na rádio, na Panorama lá, e os locutores estavam meio insatisfeitos, que era uma rádio do interior, mas que contratou grandes locutores. Tinha locutor da Rádio Cidade, que estava trabalhando lá. Mansur trabalha comigo até hoje, está lá o Fernando Mansur, está lá na rádio. Tinham outros locutores, grandes locutores, trabalhando lá. Eu me sentia uma formiguinha perto dos caras, que eram todos gigantes, já tinham passado por grandes rádios e tal. E eu lembro muito de uma reunião que teve lá, isso eu aprendi muito. Tem coisas que você guarda para a vida toda. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha um locutor que já era consagrado no mercado de rádio e eles estavam pedindo aumento para o Wellington Davi, que era o dono da rádio na época, agora ele já vendeu a rádio, pedindo aumento, não sei o quê. E eu fiquei quietinho lá na reunião, só para constar. Lá no cantinho, quietinho, não falava nada. E aí um desses que eram figurões lá na época, que era um puta de um locutor, que trabalhou em várias rádios, inclusive a Rádio Cidade, ele se levantou e falou: porra, Wellington, vou te falar, tem um concurso aí para Conlurb, cara, de gari. Pô, os caras estão ganhando mais do que a gente, cara. Os caras vão ter um aumento agora, vão ganhar mais do que a gente que é locutor aqui, cara. Aí cara, eu morri de vergonha pelo cara. O dono da rádio olhou pro cara e falou assim: então faz o seguinte, vai lá, faz o concurso, vai ser gari. Você prefere ser gari? Cara, aquilo ali, sabe que quando você vê um gigante assim, desmanchando na frente, porra, eu falei, cara, como é que pode? E aquilo ali eu fui aprendendo muita coisa. E várias coisas, por exemplo, eu fazia na época, o couvert artístico, eu entrevistava os artistas. Ainda tem esse programa lá na rádio, mas eu não faço mais, até porque eu não aguentava, porque era sempre à noite e eu simplesmente não conseguia fazer, porque no dia seguinte eu não tinha saúde para fazer no dia seguinte a rádio. Então começaram a me dar folga, aí começou a apertar, tá? Falar: Alexandre, peraí, não vai, deixa outra pessoa fazer. Aí eu tenho outro, quem faz agora é o Fabiano Mello, que faz as entrevistas lá do couvert. Então teve um couvert, foi com a Adriana Calcanhoto. E você tem um texto, né? Que o pessoal da produção faz o texto para você fazer as perguntas lá na hora da entrevista. E tinha um texto falando lá: Adriana Calcanhoto, queria saber a sua emoção quando você recebeu o prêmio, o Grammy Latino de melhor cantora aqui da América do Sul. Ela falou: não, nunca recebi esse prêmio. E aquilo, eu falei: caramba, agora eu vou ter que sair, porque o programa era gravado, mas tinha público, era num bar, num lugar de espetáculo. Falei: que pena, mas se você recebesse aquilo... E todo mundo começou a rir, todo mundo sentiu que eu tinha falado besteira, mas quem escreveu besteira, na verdade, foi o cara lá, o produtor que escreveu besteira. Mas, pô, agora você imagina se você recebesse, então. Ela começou a rir também, e a entrevista rolou bem ali depois daquilo ali, por causa desse... Acabou o mal vindo para o bem, né? Porque ela... Aí ficou completamente solta ali na entrevista, e a entrevista rolou maravilhosamente bem. Teve outras coisas também, quando eu estava na Manchete, tinha uns programas que lá a gente não... A Manchete foi um ano difícil de rádio, foi talvez o ano mais difícil de rádio que eu passei. Eu trabalhei um ano na Manchete, mas eu entrei justamente na época que a Manchete, tanto a TV quanto a rádio, estavam muito mal das pernas. Então a gente recebia o salário em 3 vezes no mês, quando recebia, quando não passava outro mês. A TV ainda era pior ainda, tinha piquete na porta para não deixar funcionário subir.
E era horrível. Então, a gente fingia que trabalhava, eles fingiam que pagavam, a gente fingia que trabalhava. Não tem essa frase? A gente fingia que trabalhava. Então, às vezes eu trabalhava, fazia o horário da manhã, por exemplo, num sábado de manhã, fazia o horário, eu saía à noite, e para eu não ter que ficar sábado ou domingo, eu falava, deixa que eu vou fazer sábado à noite, saio às 2 e pego às 6 da manhã. Não tem problema, eu durmo aqui na rádio, era novo, garoto, pô, não tinha nada, ninguém me prendia, não tinha nada. Eu já durmo aqui na rádio, já faço 6 horas da manhã, saio às 2 a rádio parava e voltava às 6. Só que aí eu, no dia seguinte, tinha umas fitas, antigamente tinha umas fitas de rolo enormes, gigantescas. Era um deck de rolo e uma fita desse tamanho. Eu gravava a programação do dia seguinte, durante a madrugada, toda, com hora certa, eu falava a hora e gravava, tinha um estúdio lá, eu gravava, e no dia seguinte de manhã eu saía. Quando estava 7 horas da manhã, eu saía, o meu horário ia até meio-dia, ficava 5 horas de fita gravada ali, com música, com hora certa, com tudo, uma atrás da outra, direitinho, com som espetacular. Só que teve um dia, que eu moro em Niterói, eu saía da Manchete, que é ali no aterro, quando eu peguei a ponte, ainda não tinha pego a ponte ainda, estava na perimetral, ainda existia perimetral ali. Eu estava na perimetral, plac, eu escutando a rádio, o som parou. Eu falei, puta, claro, deve ter dado uma queda, deu uma queda de luz, alguma merda lá no estúdio. Eu falei, puta, que pariu. A sorte que eu não tinha pego a ponte. Aí tive que voltar a rádio fora do ar, e voltando. Aí o segurança já estava, estão te ligando aí, não sei o que. Eu falei, não, diz que eu fui no banheiro. Aí dei o play de novo, da onde parou, eu dei o play e seguiu. Foi normal, como se nada tivesse acontecido. Aí eu fui embora. Eu sei que eu viajei nesse dia, eu cheguei em, acho que era Araruama ou Saquarema que eu viajei, que na época eu ia viajar. Cheguei lá me ouvindo ainda no rádio. Tiveram algumas... Você que está me ouvindo quer fazer, você não deve fazer isso, mas na época eu fazia porque não ganhava, não recebia. Então a gente fingia que trabalhava, eles fingiam que a gente pagava a gente. Eram algumas. Você imagina o rolo de fita. Imagina se parasse e ele não desse para voltar, Tavares. Meu Deus do céu, a rádio está fora do ar. Cadê o Tavares? Então tá lá? Não tá não. Não, mas eu fazia um troço certinho, cara. Eu era muito perfeccionista, ainda sou até hoje. Então eu fazia o troço com o horário, os segundos certinhos. E batia certinho. Eu estava no rádio escutando e eu via lá, eu falava 7h41 e era 7h41 mesmo, como se eu estivesse ao vivo. Só que quando descobriram, os outros locutores descobriram que eu fazia isso, que eu escondia as fitas de rolo embaixo do deck. Aí um cara, que me rendeu, falou, porra, Alexandre, eu vi um negócio de uma fita de... Que fita de rolo é aquela ali? Aí o cara falou, eu fui escutar, tava a programação da rádio, falei, que eu faço. Pô, como é que tu faz? Aí eu fui ensinar o cara. Aí o cara, ele repetia a mesma fita, botava 2, 3 vezes, aí desconfiaram, demitiram o cara. Aí depois ele foi falar, eu falei, eu não falei nada. Você não vai me entregar, não, cara. Você fez merda, é contigo mesmo. Eu fazia certinho. Entrava assim, ninguém nunca desconfiou. Nunca. A não ser esse dia aí que a rádio parou lá, mas eu poderia muito bem falar que a rádio saiu do ar, enfim, era um fim de semana. Pois é. Não deu problema. Pois é. O amigo lá não soube fazer direito. Vai deixar tudo direitinho. Tudo prontinho. Tudo direitinho. Pô. Foi ser malandro. Meu amigo, seguinte. Eu quero agradecer aqui a presença de todos aqui. Todo mundo está mandando aqui abraço do Tavares, o Alex Ribeiro Silveira, grande Tavares, representando a seita Rock Bola. Saudações isso. E grande abraço, isso aí. Aí o Mosqueira 98, que zoou aqui o plantão, muito bem, muito obrigado pelo carinho. Olha, escuto Tavares do Rock Bola desde 2004, olha aí. Tavares, posso também estar falando aqui, saúde do Tavares aqui, todo mundo zoando o Tavares zoa todo mundo, gente. Na live do Pop Bola, do Rock Bola lá, o Tavares, o mesmo Tavares da JB. Ninguém sabe. Olha, é o mesmo. Não, muita gente não acredita, Vitor. Muita gente não acredita. Muita gente mesmo fala, pô, não é possível, cara. Não é possível que você é a mesma pessoa. Pois é, gente. Olha só. A próxima pergunta para o Tavares é o seguinte. Nesse tempo todo de profissão, quem você teve o prazer em conhecer, que você nem imaginava que estivesse frente a frente ou trabalhado com ele, com essa pessoa, e quem você ainda quer conhecer e até hoje não teve oportunidade? Rapaz, quem eu conheci, que eu fiquei... Rapaz, foi o Zico, cara. O Zico eu fiquei... Bambeou a perna quando eu conheci o Zico. Engraçado que foi um programa que a gente fazia no Sport TV e a gente conheceu o Zico. Mais do que conhecer, a gente tinha conhecido o Zico antes, eu já tinha conhecido o Zico.
E foram entrevistar o Zico, foram fazer uma vinheta, e o Zico falou do nosso programa. Falou que, cara, o Zico escuta, o Zico vê nosso programa. Você tem noção? O Zico assiste a gente, cara. E aí entra aquele negócio do nervosismo. Falei, cacete, o que eu vou fazer aqui? Não posso fazer nada que o Zico tá me assistindo, não sei o quê. O Zico foi um cara, assim, que eu tive um prazer, assim, indescritível de conhecer, cara. Tenho muito orgulho de ter conhecido o Zico. Agora, conhecer alguém, cara, rapaz, eu não sei não, cara. Realmente não sei quem eu gostaria de conhecer, que eu ainda não conheci. Conheci muita gente, né, cara? Muita gente que nem mais aqui tá. Inclusive, eu tenho fama de ser o locutor fúnebre, porque todo mundo morre no meu horário lá na rádio, né? Engraçado isso. Não, é sério. Você dá notícia da morte do... Impressionante. Todo mundo morre, todas as desgraças são no meu horário, todas as mortes. Ayrton Senna morreu no meu horário, Cazuza morreu no meu horário, Tim Maia, Ayrton Senna, o negócio das Torres Gêmeas lá em 2011 foi no meu horário, tudo no meu horário, todas as desgraças são no meu horário. Então, Mas tem alguma técnica para dar alguma notícia triste assim? Você coloca assim, não. Como é que... Para estudante de jornalismo que está ouvindo agora. Quando eu entrei na rádio, na JB, ainda tinha uma nota fúnebre, cara, que você lia, a família mandava nota para lá, comunicamos o falecimento de fulano de tal, isso entrava no ar, ao vivo, cara, para tu ver como eu sou antigo em rádio, hein? Eu sou antigo. Tinha nota fúnebre. Nota fúnebre. A pessoa pagava para você falar que o parente tinha morrido. Acontecia isso, eu li a nota fúnebre no ar, cara. Mas você tem que assimilar a notícia, isso é importante. Você tem que entrar ali na notícia, você tem que sentir como se você fosse um parente próximo da pessoa, sem ser piegas, tem que ser natural. Isso aí é o que eu passo para todo mundo. Ninguém deve fazer o que você não é. Você deve ser o que você é. Não adianta você querer forçar. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha isso, e eu falei com muita menina que trabalhava em rádio como locutora, que eu falei, faça você, seja mulher no ar. Você não tem que ser homem, porque as meninas antigamente tinham mania de impostar a voz, falar grosso. Bicho, mulher não fala grosso, a mulher tem a voz dela, seja você mesmo. E muita gente fala que minha voz é diferente no ar. Eu não falo diferente, eu falo exatamente assim. O que você fala é mais pausadamente, você pronuncia melhor as palavras lá, mas a minha voz é a mesma, cara. Não tem diferença nenhuma. É a mesma no JB, é a mesma no dia a dia, é a mesma no Rock Bola, é a mesma. Eu acho que a pessoa primeiro tem que entrar na notícia. Você tem que entrar na notícia. Esse negócio da Torres Gêmeas que eu falei, a gente estava acompanhando na TV, no dia, ao vivo, estava eu e um outro locutor, o Marcos Soares, que é muito meu amigo, meu compadre, né, o Marcos Soares, que agora ele é locutor da Rádio Mania, está fazendo também. Então a gente estava fazendo ao vivo, eu saía e ele me rendia no horário. Então, como teve essa confusão nesse dia, a gente ficou junto e a gente estava dando as notícias ao vivo. A gente olhava na televisão e falava para os ouvintes. Foi muito legal essa cobertura. E essa foi uma outra curiosidade que eu passei, que muita gente deve ter acontecido também, mas a gente viu ao vivo. E quando a gente estava dando a notícia, aconteceu do outro avião bater na torre, o segundo avião, né? A gente deu que o primeiro avião bateu e depois o segundo. Só que na hora, como estava ao vivo na CNN e ninguém falou também na hora, a gente não sabia. Eu falei, filmaram, Marquinhos, filmaram o primeiro avião batendo na torre. Eu falei, não filmaram, ninguém viu. Cara, foi outro avião. Foi uma coisa assim, eu falei, caramba, esse é o segundo avião, Marquinhos, não é o primeiro. Ninguém filmou, esse é o segundo. Foi aquela coisa, depois saiu a notícia que tinha um outro perto do Capitólio lá, cara. Mas eu acho que a notícia primeiro você tem que incorporar a notícia. Primeiro você tem que... Eu não tenho essa mania, mas eu acho que principalmente quem está começando agora precisa ter, de ler a nota antes. Eu não tenho, realmente não tenho. Essa é uma falha que eu tenho. Eu não costumo ler a nota antes. Então eu meio que... Quando a gente está há muito tempo em rádio, eu estou há bastante tempo, a gente tem uma técnica, e isso aí a gente adquire com o tempo mesmo, não tem jeito, de você estar lendo uma frase, mas a sua visão já está lá na frente. Você está lendo, você está pronunciando as palavras olhando a primeira frase, mas a sua visão já está lá embaixo,
lendo a próxima frase. Mas isso é uma técnica que a gente adquire mesmo com o passar dos anos. Eu tenho essa mania. Então, às vezes eu pego uma nota para ler e eu leio efusivamente um assunto que não tem que ser. Aí eu dou uma parada, quando eu começo a ler a primeira frase, eu leio num tom. Mas aí minha visão já está lá na frente, falei, caramba, a nota não pede efusivo, não pede. Aí eu dou uma caída, aí vou entrando no clima da nota. Mas é importante ler antes. Eu não leio. Não leio, inclusive, tem uma parada que eu, quando leio, parece que eu não sei se é mania. Quando eu leio, eu erro a nota. Impressionante. Quando eu leio. Mas tá aí, técnicas de leitura de notas, principalmente nota fúnebre, quando você for dar no ar aí, na rádio, que você for trabalhar. Agora não tem mais nota fúnebre, agora ninguém mais. Pois é, agora não tem. Agora vem no do site logo, já vê que o cara morreu, pronto. Isso aí. Alexandre Tavares, com mais de 30 anos de profissão, quais os próximos projetos que você tem em mente? O que você planeja fazer nos próximos 5, 10 anos? Puta, eu ia falar justamente isso. Nos próximos 5, 10 anos, Vitor, eu pretendo me aposentar, cara. Pretendo viver com vai acabar o Tavares? Não, pelo amor de Deus, fazer só o que não me dá muito trabalho, Vitor. Dá muito trabalho acordar 4 horas da manhã todo dia. Gosto muito, é a profissão da minha vida. Eu faço o que eu amo. E é muito importante, isso é muito legal você fazer o que você gosta. É difícil pra caramba, né? Você conseguir trabalhar no que você gosta. Eu realmente trabalho e trabalhei minha vida toda no que eu amo, no que eu gosto. Então é muito legal. Mas tem uma hora que cansa, né? 30 anos no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar. Então daqui a uns 5, 10 anos eu pretendo me aposentar e fazer só o que me dá menos trabalho. Se tiver que fazer o rock bola, fazer de casa, fazer na boa, brincando, feliz da vida, ok. Mas eu pretendo me dedicar ao meu filho está com 5 anos aqui, está precisando de mim, ele às vezes, chega em casa, pai, vamos brincar, putz, filho, não posso, tem que fazer isso, tem que gravar um comercial, aí é difícil. O garoto com 5 anos não quer saber, não, se você está velho, se você está cansado, se você tem que trabalhar, ele quer brincar contigo. Agora mesmo, eu cheguei em casa ainda agora aqui, ele, pai, vamos brincar, eu falei, filho, não vai dar. Daqui a pouco eu vou. Então eu pretendo... Ele tá perto aí, tá no quarto. Tá lá na sala, eu tô no quarto aqui. Tá certo. Beijo então pro filho do Tavares, beijo também pra família do Tavares. Miguelzinho, beijo Miguelzinho, querido, saúde. Vou curtir meus netos também, minha filha tá casando agora, eu tenho uma filha de 24, tá casando agora também em janeiro. Quem sabe daqui a uns 5 anos eu vou curtir o meu netinho aí, quem sabe. É isso aí, tá certíssimo. E, aliás, a próxima pergunta é até pessoal. Tavares, o que você gosta de fazer quando você está relaxado, no seu momento, com amigos e familiares? O que você curte fazer? Cara, eu gosto muito de uma cervejinha, de um vinho. Esse tempinho frio pede até um vinhozinho. Gosto muito de televisão, gosto muito de ouvir música, muito. Gosto muito de ouvir música, gosto de tudo um pouco. Gosto muito de ouvir música, gosto de curtir meu filho, meus filhos, né? Eu gosto de curtir minha esposa e... Às vezes ver um futebolzinho, ver filme, adoro televisão, adoro filme. Ler um livro nem tanto, eu li poucos livros na minha vida, li alguns bons livros, mas li pouco. Isso aí parece até ser uma incongruência, né? Eu tinha que ler muito mais do que eu leio. Mas tá ótimo, olha, você você leu poucos livros. Mas, mesmo assim, você é um excelente profissional de comunicação. Então, quer dizer, não tem aquele lance da leitura, tudo bem, ajuda, tudo mais, mas tem muito do talento também, muito profissionalismo do Tavares, nesse caso também. Tavares, vamos para aquelas rapidinhas, aquele bate-bola, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre você. Vamos lá, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Fica à vontade também, meu amigo. Boa. A casa é sua. Não, mandar beijo para todo mundo que está ligado aqui. O Mosqueira que é ouvinte lá do Rock Bola aí. É chato. Ele diz que trabalha em rádio também. Eu não acredito não, mas ele diz que trabalha em rádio também. Maurício Macedo dizendo Pop Bola, Rock Bola. Sim, falamos sobre o Pop Bola, Rock Bola, a trajetória toda dele. Agradeço a todos a presença aqui, Rádio Carioca, Rodrigo Everaldo, Marcelo Macedo, Daniel Mota 78, meu sonho é trabalhar em rádio. É bom, realmente, Daniel Mota. Tem que gostar muito mesmo. Porque não é primeiro que é um meio muito pequeno, né, Vitor? Não é uma coisa assim que você tenha, estamos abrindo 1000 vagas para rádio. Não tem isso, não tem. É muito pequeno
E é um troço que você tem que gostar muito, né, cara? Você trabalha final de semana, dia santo, feriado, carnaval, Natal, Ano Novo. Não tem isso, esquece. Você tem que ser um abnegado mesmo, tem que ter amor. Não tem folga, não tem folga. Tavares, vamos lá, vamos para as rapidinhas para você poder, para a gente saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal do Tavares. Por exemplo, cor preferida do Tavares, qual é? A cor são duas, né? Vermelho e preto. Sabia. Hobby, o seu hobby, Tavares. Meu hobby, rapaz, meu hobby. Eu não tenho um hobby, eu gosto muito de trabalhos manuais, cara. Eu gosto muito de fazer coisas em casa, assim, de consertar coisas. Eu gosto muito de quando acaba assim o troço, eu falo, pô, consertei, pô, legal. Eu sou muito temoso, enquanto eu não conserto, eu vejo alguma coisa errada, falei, puta, tem que consertar isso aqui, eu vou lá. Eu gosto muito de consertar, eu tenho muitas ferramentas aqui em casa e gosto muito de trabalhos caseiros, assim, gosto muito. Consertar as coisas, né? Isso. Quebrou alguma coisa, não, peraí, deixa eu ver se eu dou um jeitinho aqui para conserto e tal. Esporte preferido do Tavares? Futebol, né? Futebol. Não para praticar, porque eu já não pratico mais, né? Eu era goleiro, eu sempre fui goleiro. Hoje eu não pratico mais, mas para assistir é futebol. Eu lembro dos campeonatos que o Pop Bola participava e realmente era o goleiro. Né? Eu lembro disso. Fui fã de vocês, sempre ouvi, desde a Rádio Globo, vocês eram da Rádio Globo também, olha, depois era 6 horas. E aí, gente, olha, tinha Ave Maria. Acabou quando chegou o Pop Bola, não tinha mais Ave Maria. Não tinha mais. Era Ave Maria. Botaram Pop Bola direto no meio. É uma legião de doidos, gente. Olha, e recomendo. Tá lá no YouTube, hein? Meio-dia, não é isso, Tavares? Meio-dia. Segunda a sexta, meio-dia. Meio-dia no YouTube. Olha, tudo sobre futebol, informação em segundo lugar, mas a galera é sensacional. Gente, se você não puder ouvir meio-dia, você ouve qualquer horário, porque está no YouTube, né? Entra lá, Pop Bola Esporte Clube. Vai lá ver o programa. Muito bom. Muito bom. É minha hora de lazer ali, minha hora do dia, minha melhor hora do dia. É bem legal. Eu lembro dos contos, que o Tavares contava também, os contos nas sextas-feiras, com o patrocínio do motel. Cara, era cada história. Vai lá no YouTube do Pop Bola que você vai ver essas lives todas. Comida preferida do Tavares, qual é? Cara, camarão. Camarão é o rei de tudo. Impressionante. Eu não consigo entender como uma pessoa não gosta de camarão. Minha filha não gosta de camarão. Eu não consigo entender. Eu demorei a gostar de camarão. Eu fui gostar de camarão com uns 15 anos, assim, mais ou menos. Eu passei minha infância toda em Araruama. Pô, em Araruama tem camarão, você esbarra com camarão na lagoa lá. Então eu demorei para gostar. Mas depois que eu comi a primeira vez, amigo, camarão é o rei do mar para mim. Não tem lagosta, não tem salmão, não tem... Salmão também é bem gostoso. Com um molhinho de camarão. Molhinho de camarão. Sempre o camarão vale por perto. Olha, pena que eu sou alérgico a camarão, rapaz. Aí entende. Maravilhoso. Aí entende. O cheiro do camarão fritinho, o gosto do camarão, quando eu podia comer o camarão, mas aí começou a dar alergia, eu não pude mais. Depois tentei comer de novo, mas deu alergia de novo. Eu falei, então não dá, então não posso. Bebida preferida do Tavares? Depende do clima, né? Esse clima de hoje, Vitor, pede um vinhozinho. Agora, a cerveja também gosto bastante também. Legal. O melhor do Brasil para o Alexandre Tavares? O melhor do Brasil? Cara, a natureza do Brasil. Eu gosto muito da natureza do Brasil, dos lugares que eu já visitei. Ainda falta muito lugar para eu visitar ainda. Mas todo lugar que eu fui, a natureza é exuberante demais. Não que lá fora não tenha, né? Eu também já viajei a alguns lugares aí fora e fiquei de cara com alguns lugares. Mas aqui no Brasil é muito bonito. E o pior do Brasil para você? O pior do Brasil. O pior do Brasil, eu vou cair no lugar comum, cara. São os políticos, de uma forma geral. Tá difícil. Aqui tá difícil. A política tá difícil. No geral. Música. Não A e B, não. É geral. No geral não. O grupo político, tudo político.
Música preferida do Alexandre Tavares? Deve ter várias, né? A música, o ritmo musical ou uma música? Música, o que você coloca... Quando fala música, o que vem na sua cabeça, assim, uma música legal, uma música bacana, que você gosta dele, o que marcou sua vida? Rapaz, muita música. Pô, eu trabalho com música, é difícil falar uma música. Não, e você era colecionador de LP, né, que você falou, pô. Muito então, difícil falar de uma música só, é muito difícil. Eu gosto muito de rock, cara. Gosto muito de rock. Não rock pesado, rock... Mas eu gosto muito de rock. Eu gosto muito do Eric Clapton. Eu gosto de toda a obra do Eric Clapton. Eu gosto muito do Eric Clapton. Gosto do Queen, adoro o Queen. Vi o show do Queen no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio. Tive essa honra de ver o Queen. Vi o Eric Clapton também se apresentar na Apoteose. Alguns artistas são inesquecíveis. O Eric Clapton é um deles. Está ficando surdo, né? O Eric Clapton. Impressionante. O Queen era uma coisa também, né? Marcou época, né? De um jeito. Eu não sei se continua ainda em atividade com o novo. É o Adam Lambert, que era o. Mas não é a mesma era coisa. O cara. Não é a mesma coisa. Realmente o Freddie Mercury ele marcou uma presença inenarrável. Vai ficar para tanto tempo aí pra gente. Graças a Deus aí a obra dele ficou. Filme preferido do Tavares, qual é? Também são muitos filmes, cara, que eu vi. Eu vou destacar um aqui, cara, que é um filme que eu vi quando eu era moleque. Não sei nem de qual ano é, cara. Mas é um filme espetacular. Quem não viu, é um filme antigo. Você não sei como é que você vai conseguir. Eu tenho ele nem DVD, é Blu-ray. Eu tenho um Blu-ray dele. Expresso da Meia-Noite, cara. É a história de um americano. Não sei se você já viu, Vitor, esse filme. Já ouvi falar. Não vi, mas já ouvi falar. É uma história de um americano que foi preso na Turquia. Ele estava a passeio na Turquia, ele estava com droga na bagagem, foi preso lá. E o que ele sofre na cadeia na Turquia é inacreditável, inacreditável. E o final do filme é melhor ainda. Então, eu aconselho aí quem Expresso da Meia-Noite. Expresso da Meia-Noite. É um belíssimo de um filme. Mas tiveram outros, vários aí, maravilhosos. Outros filmes maravilhosos. Bacana. E livro preferido do Tavares, qual é? Rapaz, vocês vão me chamar de maluco, mas eu li um livro chamado Mentes Perigosas. É sobre psicopatia, sobre pessoas psicopatas. Porque eu tenho para mim que o psicopata ele não pode ser deixado convivendo com a sociedade. E esse livro explica muito disso. Que o psicopata, o que passa pela cabeça do psicopata. É muito legal esse livro, para você aprender que realmente às vezes você tem pena da pessoa. Pô, mas a pessoa não sente pena, ela não sente remorso, ela não sente raiva, ela não sente alegria, ela não sente nada. É simplesmente ele tem um mundo dele. É impressionante. Esse filme é muito legal, muito revelador esse livro. Muito revelador. Mentes Perigosas. É um bom livro. Mentes Perigosas, olha aí, para você que gosta de uma boa leitura, é a indicação do Tavares. Agora, Tavares por Tavares, como você se define? Rapaz, eu acho que eu sou um cara boa praça, um cara que está sempre querendo melhorar, principalmente para minha família. Tenho certeza que minha família merece um Alexandre Tavares muito melhor, até pelo meu filho, pela minha esposa, que é maravilhosa, que apareceu na minha vida, foi um presente que eu ganhei. Ela apareceu na minha vida. Nós estamos juntos há 9 anos. 9 anos, vai fazer mês que vem 9 anos. Então foi um Qual presente. o nome dela? Manda beijo para ela. Qual o nome dela? Aline Freire. Aline. Beijo para Aline. Foi um presente e me deu outro presente, que foi meu filho. Miguelzinho. 5 aninhos, Miguelzinho. Então eu sou um cara que eu sou muito perfeccionista, às vezes isso é chato, mas eu preciso melhorar muito isso aí. Então é um cara que está sempre procurando evoluir. Espero que eu consiga um dia fazer por merecer aí tudo que a minha esposa, meus filhos, minha família, meus amigos esperam de mim. Beijo aí para a Aline e para o Miguelzinho. E agora o Tavares exerce a função dele de locutor, comunicador, jornalista, enfim. Que pergunta você, Tavares, faria para esse apresentador que vos fala agora? Ih, rapaz, Vitor, uma pergunta para você, cara. Ixi, Maria.
O que eu vou perguntar aqui pro Vitor, rapaz? Foi bom para você, Vitor? Foi ótimo, foi ótimo. Falta um cigarrinho agora, foi bom para você? Meu amigo, eu só tenho que te agradecer ter aceitado o convite. Eu quero mandar um beijo especial para o Cristiano e para o Calheiros também, que puderam, né, fizeram esse intercâmbio, essa ponte para a gente aqui, para a gente bater esse papo. São 20 horas, 4 minutos. Obrigado, Alexandre Tavares, por esse Relâmpago Entrevista sensacional. Estava um tempão, cara. Olha, falta o Tavares. O Tavares estava ruim de conseguir. A gente conseguiu fazer o Relâmpago Entrevista com o Tavares, profissional completo que a gente admira. Obrigado, Tavares. Muito obrigado mesmo. Valeu, Vitor. Obrigado você aí, meu irmão. Estou à disposição aí. Obrigado, galera. Eu só tenho a agradecer. E olha, gente, eu tenho a agradecer a galera toda que está, claro, aqui, que acompanhou essa live, que gostam do trabalho do Tavares e gostam também dos programas da Rede Relâmpago. Ao fundo, eu não sei se está dando para ouvir, mas está tocando Tears in Heaven, do Eric Clapton. Lá vai o brinde. Beijo para todo mundo, galera. Excelente. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para todo mundo. Tavares, saúde! Saúde! Até a próxima, pessoal. Valeu! Obrigado! Valeu, um abraço, meu irmão.